Irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos, é motivo de muita alegria de poder estar aqui juntamente com vocês, trazendo mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, lição dos jovens, lição 4, 28 de julho de 2024, tem por título Uma firme decisão de não se contaminar. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos no terceiro trimestre de 2024 e trazendo esta lição maravilhosa hoje, que eu quero trazer aqui para vocês, pois é de suma importância nós estarmos aqui estudando juntamente com vocês essa lição maravilhosa. Mas, em primeiro lugar, queridos, eu quero dizer para vocês que está chegando pela primeira vez, se inscreva neste canal, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Deus tem uma palavra para o seu coração e eu creio que em breve você estará aí, assistindo e compartilhando nossos vídeos também para as pessoas que você conhece, para os seus parentes, para os seus vizinhos e todos, enfim. E é uma lição, como eu falei, de jovens, que nós precisamos estar aqui ensinando de como se manter firme diante das lutas, diante das perseguições, assim como fez o jovem Daniel e Sadraque, Mesaque e Abednego, seus amigos ali na Babilônia. Esse trimestre tem por título Na Cova dos Leões, o exemplo de fé e coragem de Daniel para o testemunho cristão para nos nossos dias. Uma firme decisão de não se contaminar. Nessa lição, amados, nós veremos como Daniel rejeitou decisivamente participar da farta comida real para preservar a pureza e manter a sua lealdade exclusivamente ao Senhor. Vamos aqui junto aprender a palavra de Deus, Temos aqui o textuário, o texto principal. Está em Daniel capítulo 1, versículo 8, Daniel capítulo 1, versículo 8, na tradução NTLH, que é uma tradução aqui bem bacana aqui para jovens, nos diz assim: Daniel resolveu que não iria ficar impuro por comer a comida e beber o vinho que o rei dava, por isso foi pedir às penais que os ajudasse a cumprir o que havia resolvido. Queridos, uma vez que o texto será explorado e comentado ao longo de toda a lição, criaremos um pequeno fluxograma aqui com ajustes homiléticos, com o objetivo de identificar as principais verdades presentes nessa passagem bíblica. Todos os pontos aqui que nós separamos aqui começarão com a letra P. Primeiro tem um propósito de Daniel, ele resolveu. Temos também pureza, não se contaminaria ali com as iguarias, com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. E temos aqui também a perseverança. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Ok, amados, pontos que precisamos considerar. O propósito de Daniel refletia sua profunda convicção e compromisso com Deus. Outro ponto a considerar: a pureza era uma prioridade, aliás, para Daniel mesmo diante das pressões do palácio. Então ele teve essa perseverança em manter a sua pureza. Louvado seja o nome do Senhor. Outro ponto a se considerar: ele continuou firme, mesmo sabendo dos riscos e dificuldades que poderia enfrentar. Olha, irmãos, sabemos que quando nós temos uma firme convicção do que nós estamos fazendo, nós faremos igual fizeram os 3 jovens, na fornalha de fogo ardente, e como Daniel fez na cova dos leões, Aconteça o que acontecer. Olha que coisa linda que disseram aqueles 3 jovens: ó rei, nós não precisamos responder sobre esse negócio não, rei. Fica sabendo, se não sabe, fica sabendo agora que o Deus ao qual nós servimos, ele há de nos livrar das tuas mãos, e se ele nos livrar, nós vamos morrer, vamos morar com ele, pronto, acabou. Então essa foi a resposta deles para o rei. Temos aqui o resumo, a fidelidade a Deus implica em força de caráter e conduta íntegra para preservar os valores da vida cristã. Irmãos, a fidelidade a Deus é um pilar fundamental da vida cristã. Ela se manifesta através da força de caráter, que nos permite manter uma conduta íntegra e defender os valores da fé, mesmo em meio às dificuldades e tentações. A fidelidade, outro ponto aqui, a fidelidade a Deus é uma demonstração do nosso amor por Ele.
Então, quando você é fiel a Deus, você está demonstrando o amor a Deus. Ouça isso no nome de Jesus. Outro ponto a se considerar: a fidelidade a Deus nos torna exemplo para os demais crentes, certo? Quando você é fiel a Deus, você vence uma luta, uma batalha, você está tornando ali um exemplo para outras pessoas que estão manquejando na fé, muitas vezes fazendo coisas que não agradam a Deus. Então ele vai se espelhar em você e vai ser fiel também ao Senhor. Outro ponto: a fidelidade a Deus é um testemunho poderoso para o mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Essas coisas fazem com que as pessoas vejam e sirva de testemunho aí para aqueles que estão andando em fraqueza, né, cambaleando aí na sua fé. Primeiro tópico vai falar sobre o banquete do rei, né? A oferta do manjar. Vamos lá. Durante o período de treinamento para serviço da corte, os jovens cativos estariam submetidos a uma dieta diária específica, como diz lá em Daniel capítulo 1, versículo 5. Eles deveriam se alimentar da mesma refeição que era servida ao rei, para o senso natural. Isso seria uma grande oportunidade, não é verdade? Os jovens teriam o privilégio de desfrutar dos banquetes reais e da melhor comida e bebida, né, servida no palácio. Poderia parecer para alguns, né, a chance perfeita de adquirir status. Daniel, porém, era um jovem espiritual e seu coração não estava na satisfação, né, momentânea, não, naquele momento não. Seu propósito não era agradar o rei da Babilônia, mas o rei do universo. Olha, que coisa linda. O propósito de Daniel não era agradar apenas, né, o rei que era apenas o senhor dali da Babilônia, não, mas ao rei, senhor de todo o universo. Este sim, é quem nós devemos agradar, a esse Deus todo-poderoso. Como diz os apóstolos, né? Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, amados, a vida em Babilônia ofereceu a Daniel e seus amigos muitas propostas sedutoras. Vejamos aqui quais foram essas oportunidades. Em primeiro lugar, eles foram selecionados para estudar na Universidade da Babilônia, né? Fazendo uma comparação imperfeita, mas que serve como ilustração. É como se alguém saísse da periferia, do bairro mais pobre da sua cidade e fosse estudar na melhor e mais prestigiada faculdade do mundo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Aqui é uma comparação aqui que é muito interessante, né? Então esses jovens foram estudar na melhor, né, faculdade, melhor ali, Universidade de Babilônia. Em segundo lugar, eles receberam a promessa de emprego e de sucesso profissional. Conforme está escrito em Daniel 1:5, nos informa que o curso da Universidade de Babilônia era intensivo, pois durava 3 anos. Depois disso, eles assistiriam no palácio com garantia de emprego no primeiro escalão do governo mais poderoso do mundo. Na ótica natural, era uma chance de ouro, não é verdade? Muitos podem achar que isso é uma bênção e acatar isso aí com todas as forças, mas quando se trata dos valores, amados, nós devemos dispensar até metade do reino. Ouça isso no nome de Jesus. Essas oportunidades, irmãos, esconderiam perigos mortais para a fé, né, desses jovens. O primeiro perigo, por exemplo, eram as iguarias da Babilônia, né? Os jovens, além de frequentarem a melhor universidade do mundo gratuitamente, ainda tinham acesso a comida de alta qualidade sem custo algum. No entanto, Daniel percebeu que comer na mesa do rei, de alguma forma, comprometeria a pureza deles. Ouça isso no nome de Jesus. Tem coisa que quando você já sabe que é oferecida, você não deve nem sequer, né, comer. Mas se você não sabe, como diz a Bíblia, come de tudo que puser na mesa. Mas ali Daniel já sabia que ali tudo era coisas, né, sacrificadas, era coisas iguarias que não pertencia para um cristão, para um santo servo de Deus. O segundo perigo foi a mudança dos valores. Seus nomes foram trocados. Com isso, a Babilônia queria que eles esquecessem o passado, né? A Babilônia quer remover os marcos e arrancar as raízes deles entre os hebreus. O nome era resultado de uma experiência com Deus. A Universidade, amados, de Babilônia queria tirar a convicção de Deus da mente de Daniel e de seus amigos e plantar neles novas convicções, novas crenças, novos valores. Por isso, mudaram seus nomes. Muitos jovens, né,
tem caído aí nessa teia do mundo, muitos se envolvem aí de tal maneira que perdem o referencial, mudam os marcos, abandonam suas convicções, transigem com os absolutos e naufragam na fé. A gente vê muitas pessoas que, enquanto está aí na prova, precisando de emprego, tal, está na igreja, está orando, está pedindo, está intercedendo a Deus, tal, por uma porta, aí quando Deus abre uma oportunidade para eles, que Ele dá uma porta maravilhosa, uma porta de ouro aí para eles trabalharem, aí procura o irmão na igreja, não encontra mais, porque deixou com que o ter se tornar maior do que o ser na sua vida. Então esquecem-se de Deus. Amados, não devemos ser assim. O terceiro perigo foi do crescimento e sucesso pessoal. Muitos judeus se dispuseram a aceitar as ofertas generosas da Babilônia, né? Pensaram, é melhor esquecer Sião, né? Muitos esqueceram, mas eles não, esses 4 aí foram fiel, sabiam em quem tinham crido. Diante das ofertas deste mundo, dominado pelo espírito da Babilônia, amados, nós temos 2 opções: honrar ao Senhor ou aos deuses deste século, né? A quem você está honrando? A quem você está honrando nesse momento? Está honrando a Deus do céu ou está honrando a Deus do século? A né? A riqueza. Ouça isso no nome de Jesus. Segundo o subtópico aqui do tópico 1, uma decisão firme. O texto bíblico, lá em Daniel 1:8, né, ressalta que Daniel propôs em seu coração não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, pedindo que ele e seus amigos fossem dispensados. Eles se alimentavam somente de legumes. Foi uma decisão convicta e com firmeza. Antes de tudo, antes de dizerem não ao rei, os 4 rapazes haviam dito sim a Deus. E a recusa em participar dos manjares foi um ato de bravura prudente. Ouça isso no nome de Jesus. Poderia até custar ali o pescoço deles, mas eles foram, né, com aquela bravura prudente e venceram. Louvado seja o nome do Senhor. É bom notar que os fatores que teriam feito esta decisão difícil. Primeiro, o rei tinha dado ordens quanto ao cardápio, portanto a ordem era uma lei. De fato, em vista de outros atrativos, né, para obedecer, eles poderiam ter argumentos que realmente não tinham alternativa. Outro ponto a se considerar aqui também, desobedecer poderia incorrer em punição. Os reis da época eram conhecidos por suas punições severas, conforme testemunhada, por exemplo, pela punição da fornalha ardente que Nabucodonosor fixou ali para aqueles que não se inclinassem perante a sua grande imagem, como fala o capítulo 3 de Daniel. Os 4 jovens poderiam muito bem ter se acovardado com o pensamento que ele poderia lhes acontecer e se recusassem ceder à ordem real. Mas eles, como eu já falei aqui no começo, que eles falaram, mesmo que custa a vida, eles não iriam obedecer ao rei. Então, outro ponto, recusar a comida seria uma forma eficaz de arruinar todas as chances de avanço em direção ao alvo de uma boa posição governamental ao término do período de treinamento. Outro ponto, a qualidade da comida prescrita pelo rei teria sido muito atraente, vindo da cozinha do próprio rei, né? Teria sido a melhor, né? Teria sido melhor. Comer somente verduras e água por não menos de 3 anos, quando eles podiam ter o melhor que a terra podia oferecer, não seria de fato atraente, né? Então, a gente vê que aqui a comida do rei realmente foi atraente. O cara comer somente verdura, legumes, né, e água por esse tempo todo aí, né? E outro ponto, os 4 estavam bem distantes de casa e os pais e parentes nunca saberiam se eles fizessem a escolha errada. Mas aí ele sabe que o Deus que estava lá é onipresente, está também com ele naquele momento. Ouça isso no nome de Jesus. Outro ponto, teria sido natural argumentar que
uma vez que Deus não os tinha protegido do cativeiro, eles não tinham de ser cuidadosos em obedecer aos seus comandos. Muitos cristãos, amados, eles pensam isso em situações comparáveis aí, dizendo que já que Deus não foi justo com eles, não tem de ser bons cristãos. Isto é um erro muito grande. Deus está treinando, está testando a fé das pessoas, e as pessoas são reprovadas por pensar assim de Deus. Muitos diriam assim, Daniel, você está sendo muito radical, muito puritano, muito intransigente. Por que criar um caso com uma coisa tão pequena como comer alimentos oferecidos aos ídolos? Deixa de lado esse radicalismo, né? Esse seu radicalismo, mas Daniel prefere a prisão ou mesmo a morte do que a infidelidade a Deus. Amém? Então, existe muito esses conceitos que nada, coma de tudo aí e tal. Isso aí, tudo que você orar já foi santificado e tal, e acaba desobedecendo a Deus. Terceiro subtópico, uma decisão pequena, mas poderosa. Para alguns, aceitar uma simples refeição ou um pequeno convite não faz qualquer diferença. Eles poderiam pensar em ter feito somente essa concessão, acreditando como muitos que não haveria maiores repercussão na vida. Não tem problemas fazer só isso. Talvez eles estivessem sendo exagerados com a decisão. Muitos poderiam dizer, contudo, eles sabiam que pequenas decisões provocam grandes consequências, conforme diz lá em Gálatas capítulo 6, versículo 7. Tinham consciência que ceder um pouco seria abrir a porta para o pecado entrar, certo? Então, quando a gente pensa que muitas vezes estamos fazendo a coisa certa, nós estamos desagradando a Deus, eles poderiam não ter sido abençoados da maneira que eles foram, por obedecer a Deus. Se ele tivesse desobedecido, então eles teriam sofrido as consequências, não é verdade? Daniel foi coerente durante todas as suas decisões, porque disse, não nas provas mais simples, pode dizer, não nas provas mais difíceis. Mais tarde enfrentou a cova dos leões com a mesma firmeza. Meu caro amigo, meu caro leitor, caro ouvinte que está aí ouvindo, não transija, não venda sua consciência, seja como Daniel e seus amigos. Nosso mundo está mudando todo dia. As pessoas dizem para você, que nada, rapaz, os tempos mudaram, sexo antes do casamento, não tem problema, dançar nas boates, não tem problema, ficar com um rapaz ou moça, hoje com outro outro amanhã, não tem problema. Visitar sites pornográficos na internet, não tem problemas. Aí Jesus disse, se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o longe de ti. Mateus capítulo 5, versículo 29, certo? Então, tudo isso aí, Deus continua sendo santo. O Senhor disse, sede santo, pois eu sou santo. Então, tem problema sim, e tomamos muito cuidado com essas coisas, amém? Daniel era radical em sua oposição. Não estava aberto a mudanças, se essas mudanças interferissem em sua fidelidade a Deus. Fidelidade a Deus era inegociável para ele. Mas hoje muitos jovens estão se contaminando a namoros permissivos, a roupas indecorosas, a pessoas viciadas em pornografias, a moços usando adornos peculiares, as mulheres, por exemplo, há pessoas agredindo o próprio corpo com tatuagens e piercing. Muitos jovens entram na onda e se conformam com o mundo e são tragados por ele. Seja fiel, amados, mesmo nas decisões mais simples. Ouça isso no nome de Jesus. Segundo ponto nos diz assim, o firme propósito de não se contaminar, contra a contaminação. Olha, apesar da ausência de detalhes no relato, há diversas razões para Daniel ter se recusado ali a comer da mesma refeição do rei. O sentido original da palavra contaminar indica algo impuro ou manchado, certo? Eles queriam se manter puros, ok? A primeira explicação estaria no cuidado dos jovens em não violar as leis alimentares, ok? Estabelecida aos israelitas. Conforme está escrito lá em Levítico, capítulo 11, versículo 17, louvado seja o nome do Senhor.
e capítulo 11 e o capítulo 17, versículo 11. Olha, os alimentos também poderiam ter sido sacrificados aos ídolos ou de algum modo faziam parte de rituais do paganismo babilônico, contrariando aí a lei mosaica, Deuteronômio capítulo 6, versículo 13 ao 15. Uma outra opção cabível, talvez a questão fosse de quem era comida, compartilhar, né? De quem era comida. Compartilhar uma refeição significava estar unido em comunhão e comungar com o rei pagão. Era um problema, né? Assim é possível que a determinação e a resistência deles se originassem do compromisso íntimo de não se deixarem atrair pela comunhão com um rei pagão. Outro comentarista sugere que a chave para compreender por que os 4 jovens se abstiveram da comida e do vinho real está em observar que em vez desses alimentos eles escolheram consumir apenas o que crescia naturalmente, grãos e vegetais. Além disso, optaram por beber apenas águas correntes. Essa escolha sugere que o objetivo desse estilo de vida simples era manter constantemente a lembrança de que sua alimentação dependia do Criador, não do rei Nabucodonosor. Ok? Contudo, o que fica evidente em meio a tantas possibilidades de interpretação é que para Daniel e seus companheiros honrar a Deus, ok, era muito mais relevante do que buscar sucesso pessoal ou ceder ao prazer imediato. Segundo subtópico do tópico 2, cuidado com as companhias. Jovens, muito cuidado. Preste atenção no que nós vamos falar aqui agora. A razão mais aceita para motivar a recusa dos jovens liderados por Daniel seria o cuidado para não partilhar habitualmente a mesa com o rei. Na antiguidade, participar da mesma refeição era um ato que demonstrava comunhão, algo que Daniel não estava disposto a fazer. Ok? Sua fidelidade era inteiramente a Deus. Uma coisa é o crente se relacionar socialmente com descrentes e pessoas que não possuem as mesmas convicções que as suas, outra é manter comunhão. O apóstolo Paulo igualmente adverte sobre o cuidado que devemos ter com quem nos associamos, né? Conforme diz lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 9 ao 11. Isso aqui nos leva a refletir sobre as pessoas com quem convivemos. São pessoas que nos inspiram, né, para o bem e querem o melhor para as nossas vidas. Né? Será que essas pessoas que nós estamos convivendo são pessoas que querem o nosso bem, o melhor para nossas vidas, ou são pessoas tóxicas, cuja proximidade poderá nos destruir até nos relacionamentos? É preciso ser firme para evitar as contaminações, né? Conforme diz 2 Coríntios, né? Acho que é capítulo 15, versículo 33, vai falar isso. A Bíblia ela é clara ao anunciar sobre os perigos das falsas amizades. Em Provérbios capítulo 13, versículo 20, nós lemos: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá dano. As amizades têm um impacto significativo, né, em nossas vidas e em nossa caminhada com Deus. Falsas amizades, por exemplo, podem desviar o crescimento do caminho da verdade, influenciá-lo, né, a pecar e enfraquecer a sua fé. A Bíblia nos chama a sermos vigilantes e a escolhermos sabiamente nossas companhias. Como Paulo exorta em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes, certo? Então devemos tomar muito cuidado quanto a isso. Olha, nós temos aqui 3 tipos de amigos que devem ter cuidado ou mesmo nos afastar deles. O amigo mundano. O amigo mundano se caracteriza por ter valores e prioridades alinhados com o do mundo, priorizando aí prazeres, né? Prazeres passageiros e se distanciando dos princípios bíblicos. Outro amigo que devemos distanciar dele, não ter amizade com ele, é o amigo facilitador. O amigo facilitador de pecado se caracteriza por incentivar ou apoiar o crente em comportamentos que contrariam os ensinamentos bíblicos, né? Postura do amigo facilitador pode levar o crente a minimizar a gravidade do pecado, né? Banalizando aí seus efeitos negativos e dificultando o arrependimento. Quando você vê aqueles amigos que batem nas suas costas e aceitam com o erro que você está
compactuando, então ele não é seu amigo. Amigo é aquele que repreende, amigo é aquele que corrige, né? Então esse tipo de amigo você deve sair de perto dele. Outro amigo, o bajulador. Esse tipo de amigo é interesseiro e oportunista. Suas motivações são sempre egoístas. Mesmo que suas palavras sejam bonitas, ele está sempre procurando vantagem pessoal, te bajulando e tal, por aí se vai. Terceiro subtópico aqui, gentileza e favor divino. Olha, ao formular o pedido de as penais, Daniel foi firme e ao mesmo tempo gentil. Isso foi uma atitude de sabedoria e educação ao defendermos a nossa fé diante dos outros. Devemos ser mansos e educados, né? Como diz 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Coragem sem prudência é tolice. Outro aspecto importante a ser observado desse episódio aqui é que Deus concedeu a Daniel misericórdia, né? Capítulo 1, versículo 9 de Daniel. A Bíblia está mostrando aqui, mais uma vez, que tudo o que alcançamos na vida deve-se ao favor divino, à sua imensa graça, né? Apesar de todo empenho e dedicação de Daniel, todo o mérito estava no Senhor. Então, tudo isso aí que o Daniel conseguiu foi mérito do Senhor e não do próprio Daniel. Esse subponto aqui, ele levanta duas questões muito relevantes e eu quero estar aqui comentando com vocês. Em primeiro lugar, lembrei-me de uma conversa, né, que tive com um jovem que gostaria e ainda que gostava dele e ainda gosta, né, gosta de pregar em praça pública. Ele tinha uma coragem admirável, mas como costume dizer, coragem sem sabedoria, né? É mera tolice. Esse jovem frequentava bares e aos berros proclamava para as pessoas embriagadas, sentadas à mesa, que elas iriam para o inferno, que eram endemoniadas e pecadoras. Embora sua coragem fosse inegável, suas ações careciam de prudência e sabedoria. É importante ressaltar que não estou aqui sugerindo que não devemos evangelizar, claro que não. Pelo contrário, a ênfase está em pregar realmente com sabedoria. Já vi muitas, né, isso aí acontecendo também, né, em metrôs, em trens e tudo mais, mas muitas vezes sem sabedoria, né? Nós temos que evangelizar mais com sabedoria, né? Não dar pérola aos cães, tudo mais, aos porcos. Em segundo lugar, amados, o versículo de Daniel 1:9 deixa claro que Deus concedeu misericórdia a Daniel, possibilitando que seu pedido fosse aceito pelo chefe dos eunucos. No entanto, é relevante observar que a misericórdia divina não anulou o esforço e a decisão que Daniel precisava tomar. O Senhor estava ali sempre disposto a nos auxiliar, está sempre disposto a nos auxiliar, mas antes de tudo devemos nos esforçar para honrar com todas as nossas forças, ok? O Senhor está sempre disposto a nos auxiliar, mas temos que nos dedicar, honrar com todas as nossas forças. Terceiro tópico, né, o resultado da fidelidade a Deus, a prova de Daniel. Embora fosse simpático, né, para com os rapazes, o oficial tinha receio do desfecho. Ele temia perder a sua vida, né, caso os jovens se mostrassem com aparência menos saudável a se apresentarem diante do rei, em comparação com os demais, como diz o capítulo 1, versículo 10. Daniel, ele propõe, então, um teste durante 10 dias. Eles comeriam somente legumes e beberiam somente água. Ao final desse período, poderiam ser inspecionados junto com os outros. Daniel propôs aí um período de 10 dias, irmãos, de experiência. O período parece extremamente curto, mas provavelmente Daniel pensou em um tempo que o chefe dos eunucos não poderia com razão recusar, né? Foi um tempo assim curto que ele pediu só para um teste, né? E mostrar aqui da fé notável de Daniel. É uma mostra da fé de Daniel, né? Crer em 10 dias, né? Crer que em 10 dias Deus melhoraria tanto a aparência deles que aquele homem ficaria convencido da conveniência do cardápio. Segundo subtópico, né, o Senhor garante e aprova. Passado alguns tempos ali, os jovens foram conduzidos diante de Nabucodonosor, conforme vai mostrar o capítulo 1, versículo 18 ao 20. Depois de lhes fazer perguntas para medir o conhecimento, descobriu que se tratavam dos jovens mais sábios do seu reino,
superando ali a todos. Vejam só que bênção, né? Que intervenção de Deus. Então, o assunto agora se volta para o que ocorreu no final do período de teste. Os dias em vista aqui são aqueles do período de 3 anos. Daniel e seus companheiros continuaram a comer do cardápio especial distinto dos outros, né? Todos os jovens se engajaram aí no estudo da língua e dos livros babilônicos. O chefe, por exemplo, né? Esse chefe era Aspenaz, aquele posto sobre os jovens e seu programa de treinamento. A apresentação dos jovens diante de Nabucodonosor era tão importante para ele quanto para os moços. A aparência e as habilidades que eles mostrassem indicariam quão bem seu programa de treinamento tinha sido planejado e executado. Então os trouxe à presença de Nabucodonosor, os refere-se aí a todos os jovens envolvidos, né, quer judeus, quer outros. Daniel e seus amigos, entre eles Aspenaz, os trouxe à presença de Nabucodonosor, pois o rei desejava fazer sua própria seleção daqueles que iriam ocupar as várias posições na corte. Aí o rei examinou aqueles jovens, conversando com eles, provavelmente individualmente, né? Ou pelo menos em grupos pequenos, para fazer julgamentos, ali aqueles julgamentos individuais, né? Ele deve ter tido subordinados, né? Treinado com ele, para ajudar a observar, né? Pontos fortes e pontos fracos dos jovens e dar conselhos. Alguns fatores considerados teriam sido influência na língua babilônica, por exemplo, extensão do conhecimento adquirido, características pessoais e aparências pessoal. Quando Nabucodonosor os avaliou, ele os achou os mais notáveis de todos, não somente com respeito à aparência física, mas também em personalidade, eu acredito, né, e inteligência, o que era até mais importante, né, vai sair para eles, conforme fala o versículo 20. Como resultado, cada um dos 4 foi colocado em um alto cargo, porque foram fiéis a Deus, né, o Senhor. O Senhor os honrou e os fez 10 vezes mais culto, né, e mais eminente que os mais sábios da Babilônia. Eles estavam ali no palácio do rei da Babilônia, servindo ao rei eterno, o Deus Todo-Poderoso. Então, onde nós passamos, nós temos que dar testemunhos, nós temos que mostrar-nos aí mais sábios, mais inteligentes, porque servimos ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus eterno, né? Terceiro subtópico, né? Rejeitando as tentações do mundo. Aqui é importante lembrar, irmãos, que a rejeição dos manjares do mundo não se limita apenas em banquetes. A banquetes não, banquetes extravagantes, mas abrange todas as áreas da vida. Um coração incontaminável demonstra firmeza ao dizer não. Não apenas a pornografia e fornicação, mas também a idolatria e a todas as obras da carne. Foi isso que os jovens fizeram lá na Babilônia, certo? Eles falaram não a tudo, né? As obras da carne, como diz lá em Gálatas, né? Capítulo 5, versículos 19 ao 21. E temos aqui aplicações práticas, certo? Examine aqui seu coração, faça um exame honesto de si mesmo e identifique áreas em que você se deixa seduzir pelos manjares do mundo. Outro ponto também, diga não com convicção. Tenha a força e a fé para recusar qualquer tentação que te afaste da vontade de Deus. Outro ponto, busque a santificação, dedique-se à oração, à leitura da Bíblia e a busca constante da santificação para fortalecer seu coração contra as tentações. Se nós não tivermos aqui, é como diz o Salmo 119, versículo 9, né? Como purificará o mancebo o seu caminho? Aí vem a resposta, observando, né, a palavra do Senhor. Então, temos que estar todos os dias lendo, santificando, para que nós possamos vencer as tentações. Outro ponto aqui, lembre-se das promessas de Deus. Tenha em mente as recompensas eternas que aguardam aqueles que se mantêm fiéis ao Senhor. Então, quando você pensa nos céus, tendo em mente o que te aguarda lá em cima, então você terá realmente motivo para permanecer fiel ao Senhor. Ouça isso no nome de Jesus. E aqui vamos concluindo, né? Chegamos ao final desta aula. Já estamos aí 34 minutos. A Babilônia passou e um novo império surgiu, mas Daniel continuou servindo a Deus com integridade, né? Reis subiram ao trono e desceram do trono, mas Daniel continuou como um homem incontaminado. Então,
Você tem se guardado incontaminado do mundo? Você é um influenciador? Você faz a diferença no meio em que vive? As pessoas são despertadas a conhecer a Deus por intermédio do seu testemunho? Fica essas perguntas aqui para nós. Será que eu estou influenciando? Será que eu estou continuando incontaminado? Assim como Daniel subia reis, descia reis do trono, mas Daniel continuou incontaminado. Daniel continuou influenciando. Ouça isso no nome de Jesus. É isso que nós precisamos dar, um testemunho autêntico e verdadeiro perante a sociedade, perante a universidade, perante a faculdade, as escolas onde nós passamos, nos trabalhos. Precisamos dar testemunhos, assim como fizeram estes jovens, Daniel e seus amigos. Ouça isto no nome de Jesus. Se nós quisermos sucesso, nós temos que fazer por onde, obedecer a palavra do Senhor e não nos contaminar com os manjares do rei, nem com o vinho que ele bebia. Amados, meus queridos, que Deus abençoe em Cristo Jesus. Até a próxima, se Deus assim nos permitir, estaremos aí trazendo mais uma aula para o nosso aprendizado. Um forte abraço a todos e continue firmes na presença do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.